Minha fé não está firmada. Se você pode fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Eu queria chamar a Leila. Ela está com a palavra hoje. Uma serva útil na casa de Deus, uma mulher abençoada que tem se doado para o reino, mesmo com todas as dificuldades, às vezes com 2 crianças pequenas, mas está sempre disposta em nos servir. E é isso que Jesus veio, para servir. E nós temos que aprender a servir. Eu queria que vocês ficassem em pé, que vocês dessem as mãos para ela, que eu quero orar por ela. Pai querido e Pai amado, nós colocamos a vida da Leila diante de Ti, Pai. Senhor Espírito Santo, o Senhor é com ela, nós sabemos, Pai. Nós queremos, Senhor, comer o melhor dessa terra. Que nessa noite o Senhor venha bradar, o Senhor venha ligar tudo que está na terra, ligar no céu, Pai. Nessa noite, vem falar conosco, Jesus, através da Tua filha. Nós abençoamos ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus. A paz, pode se assentar. Então, né, gente, eu queria primeiro agradecer a Deus, né, e pedir para que Ele venha falar, né, que o Espírito Santo venha ministrar aquilo que vem de Deus, né, porque eu não, eu falei que o Espírito Santo só apronta comigo, eu brinco. Aí, essa semana, as outras vezes que eu ministrei, a palavra, Deus já me revelou a palavra e já foi tudo bem tranquilo, né? Então, eu tive aquele tempo ainda para, né, organizar a palavra, para complementar, para fazer, né? E dessa vez, Deus estreitou um pouco para mim. Então, Ele não me revelou a palavra, assim, como das outras vezes, sabe? E eu orando e buscando de Deus, e assim, vinham algumas coisas, mas desordenado ali na minha cabeça. E eu falava, mas Deus, como é que eu vou pôr isso, né, em ordem para passar, né? E assim, a semana foi uma luta, sabe? Aí até eu lá pedindo socorro para minha mãezinha, sempre, mãe, olha para mim. Pastora Rose, né, pastora Eliana. E aí, Deus tinha me dado já uma direção, mas assim, não conseguia colocar isso em ordem, colocar isso, né, no eixo. E hoje, foi assim, aconteceu né, tive um problemão, assim, no escritório, lá, antes do almoço. Aí fui no banheiro, chorei, pedi para Deus, eu já estava nervosa. Aí, para ajudar, eu tinha a reunião das minhas filhas na escola hoje. Então, tudo, né? E eu falando, Deus, por quê? Meu Deus, por quê? E eu falava assim, por que eu, né, Deus, por que eu sou tão pequenininha aqui no meio desses gigantes, né? E eu falava assim, o Lauro pregou antes de mim, pastor Lauro, uma benção, pastor Valdir no domingo. Eu falei assim, eu agora nem sei essa palavra, o que eu vou pregar. E falei assim, né, com tanta gente maravilhosa, pastora Eliana, pastora Rose, pastora Ingrid. E comecei até a chorar no carro. Falei, Deus, cheguei estressada, né? Timóteo até falou para a pastora. Ela falou, ela já estava estressada. Chegou em casa, não arrumei a cama, ela ficou mais estressada. Aí o pastor Valdir que deu risada, né? E aí, hoje, gente, eu falo que o Espírito Santo está pronta, né? A gente testa, né? Prova.
6 horas da tarde, voltei da reunião, o Espírito Santo me deu a palavra toda. E um monte, os versículos e tudo, e fazia o link. E o engraçado, assim, que eu nunca fiz a palavra dessa maneira. Então, eu sempre, às vezes, voltava em algum versículo, mas o Espírito Santo me deu uma palavra, assim, que tem algo aqui nesse evangelho, aí você já vai para outro evangelho, aí você volta para, né, lá para outro livro, que eu fiquei assim, que é só o Espírito Santo mesmo. Né? E glória a Deus, né, por isso. Então, ele cuida da gente, né? E aí, como Deus é tão maravilhoso, olha como ele confirma, né, a palavra. Eu falei, meu Deus, será que é isso? Ou eu estava tão louca que veio esses monte de versículos, eu vou colocando. Aí a Karime me fala de 1 Crônicas, que é um dos livros que eu vou usar na pregação, né? Deus confirmando. E agora, o Olivier falou também de outra passagem que eu vou usar, que é o que está ligado na terra, será ligado no céu, né? Que Jesus falava para Pedro. Então, eu falei, Deus, amém, é de Deus. Então, gente, queria, né, primeiramente, agradecer aos nossos apóstolos, primeiramente, né, que sempre cuidam de mim com muito amor. A apóstola Ana, a apóstolo Mars, a Selminha também, que é uma mulher, assim, extraordinariamente de Deus, né? Uma bênção, está sempre pronta, está sempre do meu lado, sempre que eu preciso, ela está ali. Obrigada, mãe, amo você. O apóstolo e a apóstola também, mesmo longe, né? Estão sempre ali, mandam mensagem, me dão força. Não, vai lá, vai dar certo. Né? O Espírito Santo é com você. E eu sempre falo, né, que o Espírito Santo lança palavras, lança promessas na nossa vida, né? E a gente tem que pegar essas promessas. Muitas vezes no caminho, às vezes dá uma balançada, a gente pensa, ai, será? Não, né? E eu nunca esqueço que quando eu entrei, né, aqui na igreja, graças a Mônica, quero agradecer do fundo do meu coração por toda a minha vida, Mônica, você, né? Que ela me trouxe, é uma amiga fiel, uma amiga também que quando a gente precisa ela está lá, né? E que pode sempre contar comigo, ela sabe disso. E ela me fez o convite, eu vim. Eu que era kardecista, né? Médium lá, centro espírita, passista. E vim, gostei, enfim, do culto e de tudo mais. E estava indo embora, vida que segue, né? Vim, conheci, beleza, ok. E eu nunca esqueço que naquele dia o apóstolo me chamou quando eu estava indo embora. Eu lembro que, como sempre, tinha muita gente aqui para ele orar. E eu nem conhecia. Falei, vou para casa. Nem sabia, né? Nada. E falei, estou indo embora, me despedi da Mônica. E ele gritou para a Mônica, Mônica, manda essa moça esperar que o Espírito Santo quer falar com ela. Aí já fiquei até com medo, né? Falei, meu Deus, né? Será que, né? Coisa errada, hein? Aí esperei ali, nervosa. E eu lembro que nesse dia, o Cris não quis nem entrar na igreja. O Timóteo, né? Falo Cris, às vezes ninguém vai saber quem que é. O Timóteo não queria nem entrar na igreja. Ele ficou com a minha filha dentro do carro, culto inteirinho, para não entrar na igreja. E aí, como Deus faz tudo perfeitamente, a Luísa começou a chorar tanto dentro daquele carro, começou a enlouquecer ele tanto dentro daquele carro, que ele foi obrigado a sair do carro e trazer ela aqui para mim. Quando ele chegou, foi bem o momento que o apóstolo me chamou para orar. E aí ele já veio no embalo, né? Estava ali. E eu lembro que naquele dia, o apóstolo, né, perguntou se a gente queria aceitar Jesus e tal. E ele falou um monte de coisa da nossa vida, assim, em detalhes. E aí eu lembro, né, como boa pessoa que vem a primeira vez, a Mônica contou para ele, né? Falou do acidente que a gente teve, falou um monte de coisa, que eu já nem lembro mais, foi muita coisa que a gente estava passando ali naquele momento. E profetizou, né? Ele profetizou na minha vida que eu seria uma mulher de Deus, né? Que Deus ia me usar. E naquele momento eu nem acreditei, porque a minha vida era tão diferente. Pensa, uma pessoa sai do centro espírita, é médium, e fazia tudo lá, trabalhava lá. E no começo eu fiquei meio assim, mas eu
eu guardei aquela palavra no meu coração. E eu levei comigo aquela palavra, eu aceitei Jesus, e eu creio que a partir daquele dia o Espírito Santo passou a andar comigo e me confirmar todas essas coisas. E eu comecei a vir, e cada vez que eu vinha, o Espírito Santo falava assim tão claramente comigo. Eu estava pensando, às vezes, aí eu pensava assim, mas eu acho que esse negócio que acontece aqui é os espíritos, igual tem lá na mesa branca, que devem incorporar aqui nas pessoas. Olha as doideiras. E eu, deve ser isso, nananã. Mas Deus, o que é o certo agora? E eu ficava, comigo mesma naquela batalha, sentadinha ali, eu sentava bem ali. O que é o certo? Será que sei lá? E dei um monte de minhoca na minha cabeça. E o apóstolo vinha de lá e sempre era batata que ele falava. Ele veio de lá pregando aquele jeito dele, né? Rodopiandinho, Veio e falou assim pra mim, Deus mandou te dizer que você não é mais espírita, que agora o único espírito que fala através de você é o Espírito Santo de Deus. Falei, glória a Deus, gente, como que esse homem sabe o que eu estava pensando? Falei, quem que falou? Sei lá, né, o que aconteceu? Não tinha quem tivesse falado, eu estava pensando, eu mesma. Aí não bastasse aí quando a gente vai e começa a contar que a gente está indo numa igreja e tal, evangélico, porque assim, quando você vai no centro espírita, no terreiro, ninguém se opõe. É tudo, legal, né? Pode ir. Agora, quando você vai para a igreja evangélica, virar crente, que o povo fala, meu Deus, parece que você está com uma doença contagiosa. Aí, eu contando da igreja, animada, porque, né, que o Espírito Santo deixa a gente animada desse primeiro amor, eu estava empolgada, nunca vi isso, o cara vinha falar o que eu estava pensando, e falar da minha vida. Antes eu pagava cartomante, lá 50, o cara vem falar tudo sem, né, pagar nada. E aí, falei, Senhor, tentei aqui. Aí começaram a falar mal do apóstolo, né? Aí começaram a falar mal do apóstolo pra mim. Esse cara nada, esse cara é um charlatão. Ele abriu a igreja pra ganhar dinheiro, porque ele faliu lá, nas casas noturnas dele. Quer ganhar dinheiro. E eu insistente vim, né? O Espírito Santo estava ali, né? E eu sentei ali perto da minha filha, ali, a Noeli, onde ela está, mais ou menos, eu, Cris. E chegou a hora das ofertas, dos dízimos. E eu comecei a pensar assim, nossa, mas esse cara parece ser tão gente boa. Olha aí, nossa, será que ele fica tirando dinheiro do povo? Assim, será mesmo que ele rouba esse povo todo? Eu falei, isso não é possível, né? Tão amável, tão querido. Aí vem de volta. Chega perto de mim e fala bem assim, viu? O Espírito Santo mandou te dizer que não é para você se preocupar com as finanças da igreja, que é para você se preocupar com a presença do Espírito Santo que está aqui. Gente, eu queria um buraco, sabe aquele buraco do Chile que ninguém achava as pessoas lá mais? Eu queria um daquele para me enfiar naquele momento. E eu falei, ai, que vergonha, como que esse homem sabia que eu estava duvidando, que ele estava roubando as pessoas na igreja? Aí eu falei, misericórdia. E aí Deus é tão... Eu falo que o Espírito Santo apronta tanto, que hoje qual que é a parte que eu cuido? Do financeiro. Olha que coisa, né? Então, acho que o Espírito Santo fala, para não restar dúvida nenhuma, eu vou pôr você para cuidar do financeiro, né? Aí não vai restar nada. E aí, depois disso, ele profetizou outras coisas, eu engravidei, nananã, e foram lutas e o Espírito Santo me ajudando e dando suporte. E ele profetizou um dia que eu iria ministrar a palavra. A Mônica estava junto, Mônica, se lembra? Aqui também, ele veio, orou por mim. E eu lembro que eu estava grávida lá, ele estava com um probleminha lá já da gestação. E ele deu um livramento para aquele bebê, falou que Deus estava dando um livramento para o bebê, que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço. E que Deus mostrava para ele que um dia eu estava aqui em cima do púlpito e que eu estaria ministrando a palavra. Eu saí, esse cara, agora deu tchutchu mesmo, né? Não, né? E não é, gente, quando eu mesmo esperei, ele falou, não, vai, você consegue, vai, prepara lá. E aconteceu, né? Tão naturalmente. E aí, eu no carro,
e o Espírito Santo não me revelava a palavra, eu falei, Senhor, por que você me meteu nessa rascada, então? Agora eu não tenho a palavra. Eu falei assim, agora eu não sei o que eu vou falar, né? E falei, o que eu tenho para oferecer? Nada. Pensa, estou aqui 4 anos, gente, né? Eu não sei, acho que eu não sei nem 1/3 do que o pastor Valdir, que a pastora Rosa, que a pastora Eliana conhece da palavra, da Bíblia, né, de tudo. Mas o Espírito Santo ministrou para mim que é pela graça, né? Nós não somos merecedores, mas Ele faz tudo pela graça, né? Então, aí nesse momento, que eu entendi que eu não ia fazer nada mesmo, né? Eu tinha que largar na mão dele. E aí Ele me revelou uma palavra tão maravilhosa. Eu sempre pedia para Deus, me dá lá umas palavras legais, fazer uns links legais, né? E assim, às 6 da tarde, faltando, né? Aí perdi a reunião, eu já pedi perdão para a Tica, que ficou brava comigo, mas tinha que, né, fazer a palavra. Ele me deu uma palavra tão maravilhosa, e eu quero dividir isso com vocês. Então, eu vou falar primeiro das promessas que Deus fez para esses 2 caras sensacionais que estão aqui na palavra. Primeiro é o Davi. Quem conhece o rei Davi? Só eu? Ninguém sabe que ele era segundo o coração de Deus, né? Que Deus achou graça nele, né? Olha que maravilha. Mas, olha lá, vamos ver as promessas que Deus já tinha feito. Então, uma delas é essa, né? Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração e que ele tinha achado graça aos seus olhos, né? E abençoar ele. Então, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Se der para pôr lá, eu vou lendo junto, porque eu acho que entende melhor. Amém? É Samuel 13, 14. 13. Amém, glória a Deus. Então diz lá, né? Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então ele falava para Saul, né, que tinha achado esse homem segundo o coração dele e que instituiria ele como capitão, como rei, né, como autoridade sobre o seu povo. Amém? Então essa é uma promessa. Aí vamos lá para 2 Samuel 5:2. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Mais uma vez, né, Deus falando que ele seria príncipe sobre Israel, e apacentaria o povo, cuidaria do povo de Deus, amém? Outra promessa de Deus. E aí, 2 Samuel 7:3... E disse Natã ao rei, ao Davi, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, né? Então, profeta, né, revelou que Deus era com ele, que era para ele fazer tudo aquilo que Deus estava ordenando, porque Deus era com ele. E aí, para fechar, 2 Samuel 7, 8, 9... Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Amém? Então, aí Deus já tinha até cumprido, né? Já uma parte da promessa, amém? Mas Davi era um homem como a gente, né? Davi foi sim um escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, fez grandes coisas, né?
derrubou um gigante, né? Foi fiel, mas Davi, em algum momento, ele falhou, né? Ele falhou como a gente falha, e eu quero mostrar isso para vocês, né? A diferença. Vai ter uma grande diferença. Eu vou falar de Davi e de Pedro, tá? Eu quero mostrar para vocês que há uma peça-chave, né? Que faz uma grande diferença entre o que foi dali para frente do pecado, a vida de Davi e a vida de Pedro, tá? Então, lá em 2 Samuel 12:5. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, tá? Para vocês entenderem o contexto, foi nessa parte, né, que Davi adulterou com a Batseba, e ele colocou Urias lá na linha de frente para morrer, né? Matou Urias. E nesse momento, o profeta foi lá para ele e fez uma parábolazinha ali, né? Contou uma historinha da ovelha, que tinha um homem que tinha muitas ovelhas, tinha outro que só tinha uma, que aquela ovelha era de estima dele, né? Era o animalzinho de estimação, que dormia com ele. E esse homem foi lá, esse que tinha muitas ovelhas, e matou a ovelhinha do outro. E tirou dele aquela ovelhinha que era tão preciosa, que era a única que ele tinha. E aí, Davi, muito cheio da razão, né? Ele era, né? Ele já era rei, já tinha ganhado um monte de batalha lá, já tinha derrubado gigante. Ele já era o tal, lá no, né? O rei. Ele falou, aí o profeta falou assim: o que você acha? O que a gente faz com o homem que fez isso? E Davi fala, todo cheio, né, de convicção, que esse homem é digno de morte que fez isso. Aí o profeta mostrou para ele que era ele que tinha feito isso com Urias. Então, o que aconteceu com Davi nesse momento? Davi se ensoberbeceu, né? Então, ele fez grandes coisas através de Deus, fez grandes coisas. Até aí, ele tinha feito grandes coisas, né? Tinha sido fiel, tinha obedecido, tinha ganhado muitas batalhas, tinha derrubado gigante, né? Tinha feito coisas plausíveis. Mas chegou uma hora que eu acho que ele achou, agora eu já estou legalzão aqui, entendeu? Já fiz um monte de coisa lá, agora não tem que me derrube. Agora eu estou bem, estou legal. Né? Tanto que ele não foi para a guerra, né? Ele ficou lá no palácio, deixa que os subordinados vão para a guerra. Eu fico no palácio, porque eu já sou o Davi. Eu já tenho a minha fama. Entendeu? E aí o que aconteceu? Nesse momento, ele pecou. Por quê? Eu sempre falo que a soberba sempre antecede o pecado, né? Então, cada vez que a gente se ensoberbece por algum motivo, isso vai anteceder o pecado. Vai anteceder uma ingratidão, vai anteceder uma acusação, né? Porque quando a gente se enche de soberba, a gente se acha melhor que as pessoas. E quando a gente se acha melhor que as pessoas, a gente acha que pode descartar as pessoas que ajudaram a gente. A gente acha que a gente é melhor que as pessoas, porque eu tenho plena convicção que eu não sou melhor que ninguém que está lá no mundo. Se eu estou aqui é pela graça de Deus, né? Porque Ele teve misericórdia, né? E aquelas pessoas, o pecado delas não é maior nem menor que os meus. E aí, o que aconteceu, ó? Aí, depois dessa situação, lá em 2 Samuel 12:13... Ai, tomara que dê tempo. 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Senhor muito misericordioso, perdoou Davi, né? Ele não morreu. Mas aí, eu vejo algo em Davi que não foi aquele arrependimento, aquele genuíno, sabe? Foi tipo, pequei, foi mal, entendeu? Pelo que a gente vê ali do texto, a gente não sente nele aquela dor, né? Porque
aconteceu uma situação comigo que eu errei lá e a apóstola até me orientou, tinha que pedir perdão, tá. E aquilo me doía. Não tanto pelo que eu falei, mas porque eu tinha desagradado a Deus, né? Porque eu tinha pecado com esse Deus tão bom para mim. Porque eu creio que Deus e as pessoas, né? Quando a gente já está no Evangelho, elas criam uma expectativa com você, né? E aí eu falhei. E aí isso aconteceu. Só que aí tem que doer, entendeu? Quando a gente busca esse arrependimento, tem que doer. Aí, olha só, lá em 2 Samuel 12:16. Por que eu confirmo que o arrependimento do Davi não foi lá essas coisas? E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Porque daí o que aconteceu? Ah, pequei, tá. Aí, ele já estava lá com a Batseba, já tinha casado. Tinha engravidado ela. Só que aí, Deus é justo. E o filho do Davi nasceu e adoeceu muito. E estava à beira da morte. E aí eu vejo que Davi não buscou o perdão de Deus, entendeu? Ele não buscou, Deus, eu pequei, me perdoa, eu fiz errado, né? Sofreu aquilo. Não, ele buscou pelo filho que ele ia perder. Que ele amava muito aquele filho, né? Era o filho com a mulher que ele amava. E ele não queria perder aquele filho. E aí ele foi lá, orou, jejuou, e se prostrou, e pediu para Deus. Só que ele só fez isso a hora que ele viu que o filho dele estava para morrer. Né? A hora que ele viu que a coisa estava feia, que o pecado tinha sido feio mesmo, aí ele foi lá. Ele pediu pelo filho. Não que ele tivesse gerado aquele arrependimento de ter ferido o coração de Deus, de ter pecado contra Deus. E sim, porque Deus estava tirando algo dele que ele amava muito. Então, aí o que a gente vê, tá? Depois dessa situação, então, o filho morre. Depois que esse bebê morre, o Davi simplesmente, a Bíblia ele fala, que ele vai lá, lava o rosto dele, senta lá na cozinha e pede o café da manhã dele. Aí pergunta, nossa, mas você estava chorando lá, prostrado, ontem, teu filho, né? Agora que teu filho está morto, você está aí bem, comendo. E aí ele fala que não tinha mais o que ele fazer, porque o filho dele já tinha morrido. Então aí a gente vê que não houve arrependimento genuíno de Davi. Ah, já que morreu mesmo, agora já foi, já me castigou, já era. Não tem mais o que fazer, né? E aí, isso é confirmado mais para frente que a gente vai ali vendo a história dele. Que aí o filho dele se deita com a irmã, pecam lá, né? Há um ato incestuoso dentro da família dele. Aí o outro irmão, que era o irmão da Tamar, né? Foi lá e matou o outro irmão que tinha se deitado com a irmã. Aí fugiu, aí foi um rolo doido na vida do Davi, né? Aí Absalão saiu, era para ele ser o rei, era uma confusão, né? Então, você está vendo? Eu creio, assim, ali, o Espírito Santo, que se houvesse já tido um arrependimento genuíno aqui, Deus já podia ter até se compadecido e mudado a situação dele, dos outros filhos. E aí, quando esse filho Absalão, ele fugiu, e aí ele mandou lá o exército dele, lá o Joabe, né, e os outros guerreiros dele lá atrás desse filho. E esse filho morreu, né? Eles não conseguiram trazer ele de volta para o palácio, ele morreu. E aí Davi entrou numa depressão quando esse filho morreu. A Bíblia fala tudo isso, tá? É que eu não vou ler tudo porque senão não vai dar tempo. Mas ele entrou numa depressão com aquilo, ele ficou arrasado, ele não queria mais ver o povo, ele não queria mais saber do exército, ele não queria mais nada. Tanto que o Joabe teve que pôr ele na parede. Joabe era o chefe lá do exército dele, né? E o Joabe falou assim, Davi, você está aí chorando, está sofrendo pelo teu filho que pecou, e o teu povo está aqui padecendo, sem rei, sem cuidado. E o teu povo vai te abandonar. Se você não levantar desse leito, se você não retomar a promessa de Deus na tua vida, que é cuidar do povo,
é seu chefe, o líder, o povo vai te abandonar. E aí, depois dessa encostar na parede, o Davi deu uma espertada, né? Davi se espertou, foi lá, apareceu para o povo, Mas daí, Deus ajudou o Davi, né? Livrou ele daquele sofrimento horrível, restabeleceu o Davi. Depois disso, ele ganhou mais algumas batalhas, foi uma bênção, amém? Deus sempre muito misericordioso. Só que daí, o que acontece? Daí ele começou a ganhar as batalhas, dá tudo certo, se ensoberbeceu de novo. E aonde que está isso? Lá em 2 Samuel 22, 21. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Só um pedaço, tá? Então, esse salmo é uma bênção de um salmo, mas a gente vê que ele fala muito, porque eu fiz, porque eu sou muito justo, porque eu sou muito bom, porque eu fui maravilhoso, Deus fez tudo isso para mim. Ele fala assim nesse salmo, a gente prestar bem atenção. Ele é bem longo, mas ele fala, porque eu fui puro, porque eu fui justo, porque eu fui bom, porque eu sou top. Deus me abençoou. E daí o que acontece? A soberba precede a queda. Então, Davi se ensoberbeceu de novo e caiu de novo. Então, olha lá, agora vamos lá em 1 Crônicas 21, 1. Então, diz lá. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, soberbeceu, abriu a brecha, Satanás foi lá no vidinho dele. Ó, você faz aí um censo aí de quantos guerreiros aí você tem no teu povo, todo Israel. Só que isso não agradava o coração de Deus. E aí Joabe tentou argumentar com ele, né? Joabe era muito sábio, né? Eu sempre falo que seria de Davi se não fosse o Joabe, hein? Que ele tirou ele de cara enrascada, ele que deu uma ajuda ali, hein? E aí Joabe falou, não, mas Davi, veja bem, né? O Senhor não vai se agradar disso, porque o Senhor conta todos os guerreiros dele, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Não, Davi falou, vai lá e faz o que eu estou mandando, que eu que sou o rei aqui. Joabe foi meio a contragosto, foi lá, fez o tal do censo. E aí Deus cirou com Davi, de novo. E aí, lá em 1 Crônicas 21, 8... Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, olha lá o Davi de volta. Meu Deus, errei. Aqui a gente vê que ele está um pouquinho mais arrependido já, né? Ele já dá uma argumentada melhor. Fala, meu Deus, eu errei mesmo, não devia ter feito, tá? E aí, o que Deus faz? Deus manda ele escolher. O profeta vai lá e fala, ó, tem 3 castigos para você. Deus mandou você escolher aí dos 3. Aí um era ele ser perseguido lá por 2, 3 meses, uma coisa assim. O primeiro eu não me lembro, e o último, que é o que ele quis, que era que tivesse peste lá em todo Israel durante 3 dias. Uma peste, Deus ia mandar. E ele escolheu esse daí, que eu acho que era mais rápida, que o outro era meses lá, Foi ligeiro, né? Escolheu o que era menos. Só que daí, ele achou que ia ser light. 3 dias, o outro era 1 mês, 2 meses. Esse aqui vai ser light, 3 diazinhos de peste, né? Só que essa peste matou 70 mil homens de Davi. 70 mil homens, é muita gente, né? Para quem tinha um exército tão poderoso, era muita gente. E aí, quando Davi viu que a burrada que ele tinha feito, que por causa daquela, né, aquela tolice lá, olha, 70 mil homens já tinham morrido. E poderiam morrer mais, porque a peste estava rolando ainda. Aí lá em 1 Crônicas 21, 17. É ali agora que o Davi se arrependeu mesmo. Que ele viu que ele tinha pecado grave mesmo. Porque da outra vez, o pecado dele atingiu só ele.
né? Mas dessa vez, o pecado dele teve uma consequência estrondosa, né? Então, olha lá. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para o castigo do teu povo. E aí, nesse momento, a gente vê o arrependimento verdadeiro do Davi. Aleluia! Nesse momento, a gente vê que o Davi realmente... Porque é nesse momento, quando a gente quer tirar do outro e pôr na gente, porque a gente sabe que errou, esse é o arrependimento genuíno. Porque daí você não quer pôr a culpa no outro mais, né? Porque às vezes a gente erra e aí a gente quer achar desculpa de por que a gente errou. Ah, mas eu gritei lá com aquela pessoa porque aquela pessoa falou isso e isso pra mim. A culpa é dela. Ela que me provocou. Ah, mas eu fiz isso, fui lá naquele lugar porque todo mundo me encheu o saco, que era que eu tinha que ir, estava todo mundo bravo comigo. Não podia fazer nada, não deu. Só que aí no momento que a gente fala assim, Senhor, então eu pratiquei a injustiça, mas poupa eles. Poupa, esquece o que eles me falaram, esquece o que eles fizeram e põe aqui em minha culpa. Cobra aqui de mim. Esse é o arrependimento genuíno. Amém? Glória a Deus. E aí, vamos lá em 2 Samuel 24, 25, para encerrar o Davi e ir para o Pedro correndo. 2 Samuel 24, 25. Glória a Deus. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Aí o que aconteceu? Aleluia, glória a Deus. O arrependimento genuíno tocou o coração de Deus, e ele cessou aquela peste, e ele abençoou a partir dali o Israel, e nunca mais deixou de abençoar. Amém? Até a morte de Davi, ele foi muito abençoado. Então, às vezes a gente... E é difícil, né? A gente fala, tem que ter um arrependimento, mas não é fácil, né? A gente ter esse arrependimento genuíno. Né? Quando é a gente que está ali na situação, é tão difícil, né? Às vezes a gente foi tão magoado, tão ofendido, tão... né? Afrontado. E a gente quer achar uma desculpa, a gente, né? Porque foi tão grave, às vezes, o que a gente fez, a gente quer achar um escape para que Deus, né? Exima a gente daquela culpa, né? A gente quer achar um motivo de dizer, olha Deus, é porque foi mais forte que eu, porque não deu, porque o motivo foi outro, não foi porque eu sou ruim, uma porcaria e eu peco o tempo todo, né? A gente não quer falar isso, né? A gente tenta ao máximo evitar de falar, olha, eu pequei mesmo, foi horrível, fiz tudo errado. É difícil a gente admitir, né? Que o ser humano se envaidece, né? A gente quer... Eu sempre falo, ainda mais quando a gente começa a vir para Jesus, e aí a gente era uma porcaria nível máximo lá no mundo, e aí Jesus deixa a gente tão bonitinho, tão limpinho, tão cheiroso, e aí as pessoas, né, já começam a olhar com a gente com outros olhos, já vem pedir oração pra gente, né? Vê, nossa, você é uma mulher de Deus, já te elogia. E aí eu acho muito mais difícil quando você está nessa posição e você erra, você se arrepender. Porque daí você tem que mostrar a tua vergonha para as pessoas, né? É mais difícil. E eu, quando aconteceu esse negócio comigo, foi lá quando eu estava lá na praia com a minha família. Eu poderia ter ficado bem quietinha, né? Chegar na igreja, né? Não aconteceu nada. Ninguém ia saber, não. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou contar já para o apóstolo e para a Selma, antes que eu mude de ideia, né? Antes que eu mude de ideia, eu vou esconder, aí depois sabe Deus o que vai acontecer. Já fui, já contei. Já dei a bunda tapa lá. Já fiz isso, aconteceu isso, foi horrível, foi muito ruim, foi péssimo, né?
Falei assim, queimei, né? Queimei o filme, legal, né? E o mais triste é que a gente não queima só o nosso filme, a gente queima o filme de Jesus, porque daí você já está na igreja. E aí as pessoas têm aquela... Elas criam uma expectativa, né? Você nunca erra, você nunca falha. Não, porque já tem célula, já discipula. Essa aí, nem comer acho que não come, vive só da luz do sol. Né? E aí quando você falha, aquilo vem... Sabe aquele castelinho? Eu me senti assim. Você vai montando aquele castelinho de carta, que antigamente, né? Hoje em dia ninguém mais tem baralho em casa. Você faz aquele castelinho de carta, vai subindo. Aí quando você está chegando lá em cima, cai tudo. Aí você fala, meu Deus, que porcaria que eu fiz. E agora? Como é que eu vou arrumar tudo em volta? Mas, e eu sempre falo, que Deus usa essas coisas porque Ele quer nos mostrar alguma coisa. Porque eu falo assim, ó, eu aprendi uma coisa. A gente falha, né? A gente que é cristão, que está na igreja, pode ser líder, pode ser tudo, a gente falha. Mas o modelo da perfeição continua perfeito, que é Jesus. Aleluia. Porque o medo é que as pessoas confundam o que a gente humano faz com o que Jesus é. É isso que não pode se confundir. O que eu faço e eu falho é como ser humano que eu sou e eu vou falhar. Mas o modelo que Ele deixou continua perfeito. Fui eu que me afastei do modelo. Fui eu que deixei de observar uma parte do modelo. Mas o modelo permanece perfeito. Amém? Ele permanece perfeito. Então, nunca confundam. Às vezes a gente vê dentro da igreja mesmo, né? Algumas pessoas, acontece uma situação, você fala, meu Deus, e é crente. Como é que está fazendo isso? Olha aí, que vergonha, o que você quer? Está envergonhando. Gente, ela está se envergonhando porque o modelo permanece perfeito. Amém? Se a gente falha é porque a gente foge do modelo às vezes. E aí, olha lá. Vamos agora para o Pedro, então. Hein? Pedro é mais curtinho, vai dar tempo. Não. Aí, Mateus 16, 18. Vamos ver o que o próprio Jesus maravilhoso profetizou na vida do Pedro? Evangelho de Mateus 16, 18. O próprio Jesus, tão lindo, tão maravilhoso, tão cheiroso, tão magnífico, profetizou na vida dele. Já é maravilhoso o profeta profetizar e abençoar a gente. Imagine o próprio Jesus lançar uma palavra de bênção na tua vida. Que maravilha, né? Então, lá o que Jesus falou para o Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Olha que bênção, né? E aí, na sequência, que ele fala, que o livro falou para mim, né? Que tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Olha só, que bênção extraordinária que o Pedro recebeu. E atentem que ele recebeu essa profecia do Senhor Jesus, tá? E aí, a gente vai agora pular um pouquinho, vamos lá para o Evangelho de Lucas 22, 31. Que Jesus vai dar um alerta lá para o Pedro. Então, Jesus já tinha profetizado que Jesus sabia de todas as coisas já, né? Já tinha lançado essa palavra aí de bênção. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus é top demais. Né?
Ai, não tenho nem palavras para Jesus, gente. Então, olha lá. Então, o que aconteceu? Jesus deu um alerta assim, olha, Pedro, eu, Jesus, o próprio Jesus, eu orei por você. Porque Satanás está te rodeando, querendo te pegar. E aí, Simão, o que aconteceu com Simão Pedro, né? Era o nome dele, Simão Pedro. E o que aconteceu com o Pedro? Cheio da soberba, o Pedro, né? Cheio do que... Eu não falo, gente, que é sempre a soberba que antecede a queda da pessoa. A gente tem que cuidar muito com esse bichinho da soberba. Olha lá. Aí, o que ele falou para Jesus? Ai, bem capaz, eu morro com você, podem me matar, podem fazer o que for, jamais eu vou te abandonar. Jamais. Eu, Pedro, eu andei com você sobre a água. Eu vou te abandonar agora? Capaz. Né? Eu já vi esse monte de maravilha, andei com você, né? Vi a multiplicação. O cara andou sobre a água, gente, e ele errou. Ele pecou depois disso. Para você ver que ele era um homem maravilhoso, Pedro, né? Um homem de fé, né? Na hora lá que ninguém teve coragem de ir para a água, ele foi. Eu vou, eu confio, vou. Deu uma caidinha lá, mas voltou, né? Então, olha, Pedro, gente, estamos falando de Pedro. Aí nessas horas você pensa, imagina eu. Aí o Pedro falou que não, que jamais, que da onde Jesus estava pirando, não ia acontecer. E aí Jesus já lançou, né, a palavra, ó, Pedro, só quero te avisar, não é nada pessoal, mas hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que o Pedro deve ter ficado bem revoltado, né? Acho que ele pensou, ai, tô aqui, tô andando com Jesus todo esse tempo, tô fazendo todas essas coisas. Vim falar que eu vou negar ele? Ele deve ter ficado bem chateado. Aí, vamos lá, ó. Lucas 22, 61, 62. Mas agora a gente vai ver a diferença do Pedro pro Davi. Entendeu? Davi, ele prolongou o sofrimento dele, que não se arrependeu. Olha lá. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia lhe dito. Ou seja, para resumir, ele já tinha negado uma vez, já tinha negado 2, aí quando ele estava negando na 3ª, o galo cantou. E aí ele lembrou, pode voltar. E aí ele lembrou, olha lá, ó. Pedro lembrou da palavra do Senhor Jesus, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Nossa, eu acho que o Pedro se arrasou naquele momento, né? Eu falei para Jesus que jamais eu ia fazer isso, né? Ele confiou no homem, né? Confiou nele mesmo, achou que, não, ele estava certo, jamais ele ia fazer aquilo. E aí, vai para frente. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você consegue sentir o arrependimento do Pedro? Eu consigo. Nesse chorou amargamente. Aquilo doeu muito no Pedro. Aquilo feriu o coração dele. Aquilo acabou com ele. Porque ele achava que ele jamais ia negar o Senhor Jesus. Ele andou com Jesus o tempo todo. Ele viu os milagres, ele caminhou, ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. E eu acho que aquilo acabou, devastou ele. Glória a Deus por isso. Porque esse foi o arrependimento genuíno de Pedro. E a gente confirma esse arrependimento, quer ver aonde? João 21, 15 e 18. Do 15 ao 18. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, aí Jesus tinha ressuscitado, estava com os discípulos também. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Pode ir para frente. Tornou a dizer Jesus pela 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas.
Aí, vamos para frente? Disse Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. Ele ficou triste, porque era a terceira vez que Jesus estava perguntando, ele já tinha falado duas. Por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha agora a sabedoria de Jesus, o cuidado, o amor, a maravilha que ele era. Ele anulou toda a maldição que estava sobre Pedro nesse momento. Toda aquela palavra que ele negou lá, ele não negou 3 vezes? Pois agora ele ia falar que ama 3 vezes, ele ia anular tudo aquilo lá que ele tinha falado. E aí, nesse momento, vocês percebem o arrependimento genuíno do Pedro? Quando ele se entristece, que Jesus está perguntando pela terceira vez. E às vezes a gente troca o amor de Jesus por migalha desse mundo, né? Quando a gente peca, eu sempre falo que às vezes o pior perdão é o perdão para a gente mesmo. Porque às vezes você consegue perdoar numa boa a pessoa que te ofendeu, né? Você já limpou teu coração, você já perdoou, você já pediu perdão. Mas se perdoar por você ter, né, por você ter, né, ferido o coração de Deus, porque eu creio que cada vez que a gente peca e faz algo assim, isso dói no coração de Deus. E às vezes a gente não consegue se perdoar. E eu creio que Pedro, quando Jesus perguntou pela terceira vez, eu acho que ele pensou assim: olha, eu acho que Jesus nunca mais vai acreditar em mim, que eu amo ele. Porque ele errou e ele se arrependeu e ele amava. E eu creio que ele amava muito Jesus. E ele passou a amar mais ainda depois que aconteceu. E às vezes a gente tem essa dificuldade. A gente pensa: se eu fiz isso foi tão horrível, Jesus nem vai acreditar mais quando eu orar, quando eu falar que eu amo ele, quando eu for ajudar os outros. Porque olha, se tem uma coisa que eu tenho temor, é de eu me encaixar ali naqueles falsos profetas, falsos nananã, sabe? Hipócritas. Sabe aqueles hipócritas que Jesus brigou, obrigado? Eu morro de medo de me tornar uma hipócrita. E Jesus achar que eu não amo mais ele. Então, a gente às vezes tem que liberar esse perdão para a gente mesmo. Porque Jesus ama a gente. Ele sabe que a nossa natureza é pecadora. Né? E eu acho assim, que se a gente já se arrependeu, já perdoou, já pediu perdão, Deus com certeza já perdoou você. Porque Ele nos ama. Lembra da pregação do pastor Lauro? Ele nos ama incondicionalmente. E aí, nesse momento, Pedro entendeu. Né? Ele entendeu isso. E ali houve uma transformação em Pedro, eu posso ver. Porque aí lá na frente... deixa eu ver qual que já está. Eu acho que eu deixei de anotar um aqui. Que Jesus fala assim pro Pedro. Deixa eu achar aqui rapidinho, que é importante. João 21. Vai um pouquinho para frente, quero ver se está um pouquinho... acho que está um para frente, vai para frente. 19, 21, 19. João 21, 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a... Não. Disse-lhe: segue-me. Vai mais um. Não, gente, não é. Passei. Amém. Mas eu vou falar para vocês do que se trata. Então, Jesus fala assim para ele, que quando ele era menino, fazia coisas de menino, né? Mas que agora, que ele é um homem, ele faria coisas de homem. E aí, o que Deus está falando para ele? Olha, Pedro, aquele Pedro lá de trás, ele era um menino ainda. Ele ainda não tinha maturidade. Ele ainda não estava preparado. Mas esse Pedro que está saindo daqui hoje, esse está preparado para encarar o que vem por aí.
Por quê? Porque ele se humilhou, ele se arrependeu. Ele reconheceu como ele era pequenininho, como ele era nada, que se não fosse Jesus, meu Deus. E está vendo como essa humildade, né? Como essa... Quando a gente se humilha, aí a gente está... Quando Deus vê no nosso coração, né? Que não há mais espaço para soberba, que não há mais espaço para vaidade, aí a gente está pronto. Aleluia. E aí a gente vai ver isso lá em Atos. Aí a hora. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Agora ele estava preparado, hein? Imagina, gente. Ele foi lá, pregou, falou, pregou o arrependimento mesmo que ele já tinha provado. Falou: arrependam-se vocês também, para que vocês possam receber a graça do Senhor. E aí, gente, 3.000 almas foram acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. E dali para frente, Deus usou Pedro poderosamente, né? Então, dali para frente, ele foi levando o evangelho para as nações. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi, né, surraram ele, chacotearam dele. E ele foi firme, porque ele estava pronto. Ele já estava pronto agora. Ele não desistiu mais. Porque quando a gente tem esse arrependimento de verdade... Então, você está vendo como aí ele pode provar daquela promessa do Senhor para a vida dele. Aquela promessa que Davi teve que demorar um tempão para conseguir provar mesmo de fato. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Porque ele achou que não, que pediu, pequei, mas tudo bem, faz parte. Não, não faz parte, gente, não faz parte. Pecou, se arrepende. Chora mesmo, pede perdão, põe a tua cara lá no chão e fala: Senhor, me perdoa. Se humilha, vai lá, pede perdão para a pessoa que te xingou, que te ofendeu, que te humilhou. Porque daí você vai estar pronto. Se você tiver toda essa coragem, aí você está pronto, meu querido. Então, e aí, esse arrependimento tem que ser natural. Eu sempre falo, né? Porque hoje eu quero orar depois, até para que Deus tire toda a soberba da vida da gente, de qualquer situação. Porque às vezes, porque a gente está aqui na igreja, a gente acha que a gente está bem melhor do que os que estão lá fora. E aí a gente começa a falar: também olha a vida lá que leva. Por isso que está desse jeito. Por isso que está com a vida daquele jeito. Olha aí, pega eles, Jesus. Né? E não. A gente tem que orar por essas pessoas. E a gente, através do nosso testemunho de amor com essas pessoas, chamar elas ao arrependimento. Porque essas pessoas só vão se arrepender a hora que ela ficar constrangida com o amor que você tem por ela. Isso gera o arrependimento genuíno na pessoa. Não é você xingar ela, você falar que você é melhor que ela, você praguejar, falar: por isso que está lá desse jeito, né? É a praguinha gospel, Jesus pega eles. Né? Não, entendeu? A gente, me incluo nisso, temos que entender isso.
E não é fácil. Seguir o modelo da perfeição não é fácil. O modelo é perfeito demais. Mas se a gente buscar com o Espírito Santo, a gente consegue. Né? Se a gente buscar o auxílio do Espírito Santo, então hoje até eu tenho mais uma palavra que vai finalizar, e eu vou pedir daí para vocês virem aqui na frente, porque eu sei que hoje tem pessoas aqui que às vezes estão precisando pedir perdão para alguém, que às vezes estão precisando perdoar, às vezes até já pediu aquele perdão do boca para fora, que sabe que tem que cumprir a palavra. A pessoa vai lá, me perdoa, tá, tchau, né? Mas ali no teu coração você não perdoou. E aí você acaba de pedir o perdão, você sai dali e vai falar lá pro teu marido, pra tua família, mal da pessoa. Então, hoje é esse arrependimento genuíno, de Pedro, não de Davi lá, entendeu? É o de Pedro. Que é você chorar. E eu quero ver gente chorando aqui na frente, arrependida. E às vezes você até perdoa a pessoa. E às vezes você não conseguiu se perdoar. Porque talvez você perdeu alguma coisa com essa falha sua. Às vezes você perdeu alguma coisa que você amava muito. E aí você não conseguiu nem se perdoar daquilo. Você não conseguiu digerir mais aquilo. E hoje o Espírito Santo vai estar colocando o arrependimento genuíno no teu coração. E esse arrependimento genuíno vai gerar esse perdão para você mesmo. Amém? Quantos creem que o Espírito Santo pode colocar isso no coração de vocês? Amém? Glória a Deus, né? Que a gente precisa deles. Precisa do Espírito Santo, a gente precisa do arrependimento. Porque a hora que a gente conseguir, e é difícil, eu sei que é, por isso que hoje o Espírito Santo vai te ajudar. Porque às vezes você não tentou, não estou falando que você não tentou, você tentou, mas você não conseguiu sozinho. Você não conseguiu, você achou até que você conseguiu um pouco, mas não deu. Então hoje, o Espírito Santo de Deus vai tirar esse arrependimento, vai colocar esse arrependimento no teu coração. Vai tirar isso que está te ferindo. E eu creio que você vai sair daqui cheio de amor para amar todas essas pessoas que possam ter te feito algum mal. E aí, para finalizar, vamos em João 17, 20. Porque mais do que a gente ser curado, a gente tem que fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Quem ama Jesus? Eu amo muito. Todo mundo ama aí? Dá para dar um glória a Deus alto para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Que é assim que ele merece. Baixinha não merece, não. Porque a vontade dele está aqui, quer ver? Querem ver o que ele orou? Qual que foi a última oração dele lá? E não rogo somente por estes filhos, ele falava, mas também por aqueles que pela sua palavra haverão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus pediu nessa oração? Ele falou assim, Deus, eu vou orar não só pelos meus discípulos, por essas pessoas que já estão aqui. Eu vou orar por aqueles que vão vir, que ainda vão crer em mim, que somos nós. E eu vou orar para que eles sejam um entre eles, como eu sou um em ti e o Senhor é em mim. E que junto conosco, eles sejam um. Então, o que Jesus quer? Unidade. É isso que ele orou para Deus, é isso que ele pediu. Que nós estejamos em unidade. Né? Por mais que a gente fale, que as pessoas falem, que aconteça situação, que você fique magoado, a gente tem que, se a gente amar ele verdadeiramente, a gente vai fazer de tudo para cumprir aquilo que ele pediu em oração. Então, nós temos que ser um. E o que é ser um? A minha fraqueza se aperfeiçoa na força deles, na força de vocês. Amém? Aquilo que eu sou fraco, a dona Cida é forte. Aquilo que o Paulo é fraco, a Priscila é forte. Né? Naquilo que o Mar é fraco, a Mônica é forte. Naquilo que a Mônica é fraco, o Laura é forte. Naquilo que o Laura é fraco, a Ingrid é forte. E aí, ninguém derruba essa igreja unida. Amém?
Então eu quero agora, gente, chamar louvor, amém? Chamar vocês aqui à frente, amém? Os pastores, eu quero pedir que ministrem nas pessoas. Então, você lá no teu coração, eu tenho certeza que todo mundo tem algum momento, alguma mágoa, alguma coisa que uma pessoa te falou, que postou no Facebook, e você achou que era para você e de repente era, não sei. Às vezes você tem alguma coisa, uma situação que você confiou numa pessoa, aquela pessoa te decepcionou, aquilo feriu o teu coração, você até liberou o perdão para ela, mas o teu coração ainda está muito ferido. Ou às vezes você estava aqui, você estava de pé, você estava louvando, você estava adorando o Senhor, e você caiu, e aquilo gerou uma vergonha tão grande no teu coração, na tua vida. E aí você não consegue mais. Você começa a achar o motivo, por quê? E você não consegue ter esse arrependimento, você não consegue se perdoar. E hoje eu creio que o Espírito Santo está ministrando agora em cada um de vocês. Ouçam agora a voz do Espírito Santo. Agora sinta o Espírito Santo tirando do teu coração. Ele está tirando hoje do teu coração. Você vai sair daqui leve, livre, porque o Senhor te fez para ser livre. Você não está aqui para ser acorrentado à mágoa, à tristeza, a ódio, a rancor, a fofoca, a nada. Você é livre. E se alguma coisa dessas prendeu, te acorrentou, o Espírito Santo está te libertando hoje. Abre as tuas asas e começa a voar de novo. Feche teus olhos e veja a glória do Senhor, a graça imerecida do Senhor que está descendo sobre a tua cabeça. Porque Ele te ama. Ele te conhece lá no fundo. Ele está te enxergando, Ele está tirando aquela sujeirinha lá do fundo. Aquela que você achou que já tinha passado, mas não passou não. E é só a graça dele que vai tirar de você. É só o Espírito Santo, o teu ajudador. Pega na mão dele hoje que ele está te ajudando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo as bênçãos, Pai. As bênçãos que estavam sobre Pedro, sobre os seus filhos, Pai, que hoje estão abrindo o coração. Estão abrindo o coração para você, Deus, e te dizendo, Pai, eu sou horrível, eu sou uma porcaria, eu errei, eu pequei. Mas eu te amo, Jesus. Repita como Pedro 3 vezes, se for preciso. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, nós nos humilhamos diante da tua presença. Nós não temos nada para te oferecer, nada. Nós não somos porcaria nenhuma. Satanás quer colocar na nossa cabeça que a gente é alguma coisa. Isso caia por terra hoje, em nome de Jesus. Porque o único que é, e que era, e que há de vir é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Sacrificar aquilo Oh, que Senhor. me custa, Que nós todos sejamos o jumentinho, Senhor. ouvidos ao meu clamor. Pai, que a gente tenha consciência de como a gente é pequeno, Pai. Sabe um dia Que a gente no não centro sabe nada. do teu querer, Que a gente não merece nada. sem jamais te conhecer. Mas o Senhor cuida da gente, Pai. Me acolher. O Senhor está cuidando do teu povo hoje, Deus.
O Senhor não te Tu és esqueceu. minha fonte, O Senhor não te deixou de te amar pelo teu pecado, não. minha herança. Mas arrepende hoje, se arrepende hoje, não deixa para amanhã. Ele está aqui hoje, dando a mão para você, para te ajudar. Tu és ceia, Jesus está orando por você, como Ele fez com Pedro, para te livrar das mãos de Satanás. vou me entregar totalmente. Se você estiver em unidade com esse Deus maravilhoso e conhece todas essas pessoas que Ele colocou do teu lado, você não vai cair hoje nem nunca. Coração, eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Ele inclinou os ouvidos a você hoje. Ao meu clamor. Ele se inclinou para você hoje. Ele está te recebendo de novo. No centro do teu querer, que toda a vida. E Ele está te recebendo com o mesmo amor do primeiro dia. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha Aleluia! Meu Deus, que palavra gostosa, maravilhosa mensagem nessa noite. Senhor, nós te adoramos, Pai. Aleluia!